Graça e paz, tudo bem com você? Nós vamos compartilhar aqui mais uma porção da palavra do Senhor. Ontem eu não consegui fazer o vídeo, peço desculpa a vocês. Eu tô com uma inflamação no meu ouvido já faz algumas semanas e tá bem complicado. E ontem ele tava muito tampado, então a impressão que dava é que eu tava gritando muito, então eu achei que ia ficar horrível fazer o vídeo. Hoje eu tô um pouco melhor, mas os meus ouvidos estão tampados, então tá bem ruim. Mas vamos seguindo aqui fazendo o que Deus nos chamou pra fazer. Não estava acostumada a postar vídeos de sábado aqui, né? Comecei colocando sábado, depois tirei, que eu achei que ficou um pouco pesado para quem estava acompanhando. Mas vamos seguindo aí, fazendo o que o Senhor nos chamou. Caso você perca esse vídeo no dia certo, assista, depois vai dar tudo certo em nome de Jesus. Nós estamos no livro de Jó, no capítulo 15, e nós vamos ler dos versículos 17 ao 35, com o tema Somos bons amigos? É sobre isso que nós vamos falar hoje, diante desse texto que nós vamos ler. Amém? Então abra sua Bíblia aí comigo, Jó 15, versículo 17. Escute o que eu vou explicar. Vou contar-lhe o que eu vi, o que os sábios anunciaram, sem ocultar nada, tendo-o recebido dos pais deles, aos quais somente foi dada essa terra, sem que nenhum estrangeiro passasse entre eles. 20. O ímpio é atormentado todos os dias, no curto número de anos que se reservam para o opressor. O som dos horrores está em seus ouvidos. Na prosperidade ele sobrevém o destruidor. Não crê que possa escapar das trevas, e sim que a espada o espera. Anda vagando em busca de pão, dizendo, onde está? Bem sabe que o dia das trevas está perto. Aqui ele está falando de alguém que é ímpio. Ele faz em seu discurso, ele está falando com Jó. E ímpio, no dicionário, quer dizer desumano, cruel, bárbaro. Então, o que ele está falando aqui faz total sentido. Realmente, essas coisas acontecem para o homem ímpio, mas ele está falando com Jó. Então, fica como se fosse uma resposta que não faz sentido para quem ele está falando. Porém, podemos usar esse texto com muito proveito para outras coisas, mas não nesse discurso em que nós estamos lendo aqui a sequência. Porque Jó não era ímpio. A Bíblia não relata que ele era desumano, cruel e bárbaro, jamais, né? Fala que ele era reto, temente a Deus e se desviava do mal. E Deus dá testemunho dele. Então essa fala não combina com Jó. Porém, se nós lermos o que ele está falando, faz total sentido para quem vive uma vida como essa. Então vamos analisar dessa forma. A angústia e a tribulação o assombram, prevalecem contra ele, como rei preparado para a batalha. Porque ele levantou a mão contra Deus e desafiou o Todo-Poderoso. Arremete contra ele obstinamente, protegido por um grosso escudo. Porque cobriu o rosto com a sua gordura, que se acumulou também na cintura. Morou em cidades desoladas, em casas que ninguém se deveria morar, que estavam prestes a virar ruínas. Aqui no versículo 27 fala sobre cobrir um rosto com a gordura que se acumulou também na cintura. Aqui na minha Bíblia traz um relato explicando sobre isso. Cobrir o rosto com a gordura. Em Israel e no resto do mundo antigo, a maioria das pessoas vivia num ambiente árido e sem solo fértil. Ser obeso, então, era um sinal de ser rico, pois só eles podiam dar-se ao luxo de serem gordos. A obesidade não era uma opção para os pobres nem algo a ser evitado. Então, quando ele fala da gordura aqui, ele está falando de alguém que tem ricas posses, que tem dinheiro, que tem condição. Porque o pobre não poderia se dar ao luxo de ser gordo, não era uma opção. Então, eles viviam na escassez, como se fosse isso, né? Morou em cidades assoladas, em casas que ninguém deveria morar, que estavam prestes a virar ruína. Por isso não ficará rico, nem subsistirá sua riqueza, nem se estenderão seus bens pela terra. Não escapará das trevas, a chama do fogo secará os seus rebentos, e ao sopro da boca de Deus será arrebatado. Que ele não confie na vaidade enganando a si mesmo, porque a vaidade será sua recompensa. 32. Esta lhe chegará antes da hora, e o seu ramo não reverdecerá. Será como a videira, que perde as uvas ainda verdes, como a oliveira, que deixa cair a sua flor. A videira e a oliveira eram símbolos de abundância e fertilidade. Porque a companhia dos ímpios será estéril, e o fogo consumirá as tendas do suborno. Concebem o mal e dão luz à iniquidade, e o coração deles só prepara enganos. Aqui no discurso dele faz, dos versículos 17 ao 20, ele continua a argumentar a impiedade, que a impiedade é punida por Deus. O que é verdade, mas não é o caso de Jó. Então, como eu disse aqui, ele fala verdade sobre a impiedade. Porém, ele está falando com Jó, então acaba se tornando um texto que não dá pra gente usar pensando em Jó, porque Jó não era um homem ímpio. Como eu disse aqui, ímpio é desumano, cruel e bárbaro no dicionário. Esse não é o homem que a gente conhece, que a gente leu aqui sobre ele.
Ele apela para a autoridade dos sábios, do passado, para afirmar que os ímpios sofrem. E de fato é verdade. Porém, quando ele fala sobre o ímpio e faz esse discurso aqui para Jó, dá-se a entender que ele está dizendo que Jó era ímpio, que Jó cometeu um pecado e que não é verdade. A impiedade verdadeiramente é punida por Deus, e ele não está errado. Porém, a história de Jó nos mostra que o sofrimento nem sempre é castigo de Deus por nossos erros. E nós vimos isso aqui claramente, né? Deus é soberano e o sofrimento, um mistério que não pode ser entendido completamente por nós. Então, o sofrimento é algo que não tem como a gente explicar, não tem como a gente parar para pensar. Você já deve ter se perguntado, por que o justo está doente? Por que o bom sofre? Por que isso? Por que aquilo? Você já deve ter se perguntado. Quando você descobre um diagnóstico de câncer numa pessoa boa, a primeira coisa que vem na sua mente, meu Deus, por que ela? A gente quer, o nosso pensamento, o nosso coração quer que as pessoas más sofram. É a nossa racionalidade, né? Que os maus passem por bocados ruins e não os bons. A gente já vai automático nesse pensamento, né? Porém, o sofrimento realmente é um mistério. E na história de Jó, podemos ter a certeza de que quando as coisas parecem sem sentido ou injustas, a fé em Deus pode fornecer conforto e esperança. Existem situações que nós passamos nas quais apenas Deus quer nos aproximar dele. Então, assim, você tá tendo dias bons, dias de fartura, dias de, prosperidade, e você se esquece de Deus. Quantas vezes Deus nos chama para perto dele na necessidade? Você já parou para pensar isso? Quando você está tudo certo com a sua vida, tudo ok, com contas em dia, tudo indo bem, às vezes a gente acaba esquecendo daquele relacionamento com Deus. E às vezes precisa vir uma adversidade, um dia mal, uma doença, uma falta de emprego, uma necessidade extrema para que a gente se aproxime desse Deus novamente. Sabe? Mais pra frente ali, quando a gente voltar pra Gênesis, a gente vai ver a história de Abraão. E vai acontecer exatamente isso com ele. Deus pede pra ele o seu único filho. Como assim? Dizendo pra ele, Abraão, volte pro altar. Volte pro lugar que você não deveria ter saído. E às vezes Deus faz isso com a gente. Às vezes a gente tá tão bem que a gente se esquece de quem nos deu tudo aquilo. E de como a nossa vida seria péssima sem a presença desse Deus. Então, pra ele não nos perder, às vezes ele permite, assim como ele permitiu na vida de Jó, com limites, ele permitiu que Satanás tocasse na vida dele, para ver a verdadeira essência dele, se ele ainda era um adorador. Vamos pensar dessa forma. E Deus permitiu que Jó passasse por isso, mas Jó não era um homem ímpio. Jó não pecou com tudo que ele passou. No capítulo 2 a gente leu que ele ainda permanece íntegro. Deus fala isso para Satanás a respeito de Jó. Então, às vezes algumas situações acontecem justamente para nos aproximar desse Deus. E que bom seria se não precisassem acontecer isso, né? Que bom seria se a gente tivesse essa maturidade de entender que nós não podemos perder essa conexão com esse Deus tão maravilhoso, né? Lá nos versículos do 21 ao 26, nesse trecho ele lista uma série de calamidades que supostamente acontecem com os ímpios, que eu disse aqui, que é verdade. Porém, o ímpio, ele é tratado como desumano, cruel e bárbaro. Então, não é o caso de Jó. Jó nos mostra a importância da compaixão e empatia com aqueles que sofrem, como eu já falei aqui em outras ocasiões. O livro de Jó vai nos ensinar a julgar e apontar menos e abraçar e acolher mais. Esse é um dos pontos aqui desse livro que nós vemos, né? Porque esses três amigos vão visitá-lo, mas eles vão com um dedo de apontamento, eles vão cheio de sabedoria, Sabe quando você vai falar com alguém e a pessoa só quer um abraço? E você tá ali falando que a Bíblia diz que o Senhor fez isso, que a pessoa não quer ouvir. Ela não quer um discurso bonito, ela só quer um abraço. É o que tá acontecendo aqui. Já não precisava desse discurso todo. Olha quantos capítulos a gente já leu. A gente já tá no 15, terminando 15 hoje. E tá aí vamos dizer que uma briga de sabedoria. Quem fala mais bonito, Ele já não queria nada disso, já queria um abraço, ele estava destruído. E quantas vezes nós somos esses amigos que estamos apontando o erro dos outros no lugar de acolher, de abraçar, de perguntar se está tudo bem verdadeiramente, sem dar discursos bonitos. Tem gente que, às vezes, a gente não quer um discurso bonito, ainda que ele seja muito útil. Eu não tô falando que não é útil. Mas às vezes não é isso que a pessoa quer. Às vezes a pessoa só quer ser abraçada num momento difícil, né? Aí nos versículos 27 ao 35, que terminando aí esse capítulo 15, né, da resposta que ele faz, do segundo discurso aí, que começa no segundo diálogo, ele continuar afirmando que os ímpios sofrem as consequências de suas próprias escolhas egoístas. Que ele não está errado, só está falando isso para a pessoa errada, como eu disse aqui. As atitudes e as coisas que ele mostra aqui está certíssimo. Os ímpios vão sofrer tudo isso, ou estão sofrendo tudo isso, porque só pensam em si, são pessoas egoístas, né? Porém, não é o caso de Jó. Jó não era ímpio, o próprio Deus dá testemunho dele. Quem não viu os vídeos anteriores, volta aí no capítulo 1 e 2 que você vai ver o próprio Deus falando pra ele, pra Satanás, a favor de Jó.
Então, esse não era Jó. Jó não era um homem ímpio. O sofrimento de Jó, para nós, é claro que não era um castigo divino pela impiedade. E o quão importante é manter a nossa fé em Deus e buscar sua presença, mesmo em meio à dor e ao sofrimento. Como eu disse, tem coisas que vêm a gente não entende, mas o quão importante é nos mantermos firmes na nossa fé no Senhor. Muitas vezes o sofrimento é causado por circunstâncias fora do nosso controle, como doenças, desastres naturais ou eventos traumáticos. Em meio a tudo isso, é importante lembrar que Deus é misericordioso e compassivo. Ele está presente em nossas vidas, oferecendo conforto e esperança em tempos difíceis. Devemos manter nossa fé em Deus, assim como Jó, mesmo em meio à dificuldade e incerteza da vida, mesmo 3 pessoas falando para ele tudo o contrário daquilo que ele estava vivendo, ele ficou firme na fé que ele tinha no Senhor. Ele não... 3 não, né? Se for pensar bem, são 4 com a sua esposa também, né? Até aqui é onde a gente viu. A esposa dele manda ele amaldiçoar a Deus e morrer. Olha só, ela era a esposa, vivia do lado dele. Só que ela vivia do lado de Jó e com certeza ela não conhecia a grandeza desse Deus. Será que ela tinha esse relacionamento tão profundo com Deus a ponto de falar uma frase pesada como essa? Devemos reconhecer que somos limitados e que tem coisas que só Ele pode fazer. Devemos entregar o controle de nossas vidas na mão de Deus. Deixar Ele agir em nossa vida. Como é difícil isso, mas como isso é necessário. Nós precisamos fazer isso. Um outro ponto importante, né? Esse dia mal pode estar na vida de outra pessoa. Pode ser que você não esteja passando por esse dia mal. Aqui Jó perdeu tudo e 3 amigos vêm consolá-lo. Às vezes nós não estamos na posição de Jó, às vezes estamos na posição desses 3 amigos que vão consolá-lo. E como que você tem se comportado perante a isso? Né? Ele acusa Jó a todo instante. Você tem sido um bom amigo? Tem ouvido o problema deles? Ou só tem julgado? Que possamos servir uns aos outros em amor. Que possamos ser bons amigos. Esse é o título da nossa reflexão aqui de hoje. Somos bons amigos? E é uma pergunta. Que possamos ficar com essa reflexão. Sabe, Jó teve 3 amigos ali que foram lá consolá-lo, né? Ele teve amigos, mas esses amigos fizeram aquilo que ele esperava. E eu não tô falando de amigos que não confrontam o seu erro, porque isso não é amigo, né? Amigo que está vendo aquilo que você está fazendo de errado e está te apoiando, ele tá te adulando, ele tá te bajulando. Ele não é um amigo. O amigo verdadeiro te confronta no seu erro. Ele te corrige nas suas falhas. Esse sim é um amigo verdadeiro. Mas um amigo verdadeiro também sabe não só julgar, mas ele sabe se colocar no lugar do outro, sabe? Ele sabe acolher com amor, ele sabe abraçar na hora certa, escolher palavras, sabe? Não falar o que tá na cabeça dele. Que nós possamos ser essa pessoa hoje, que possamos entender o problema do outro, como se fosse nosso, nos colocar no lugar da pessoa. Às vezes o problema da pessoa parece tão pequeno pra gente, né? Ou às vezes o problema da pessoa é tão gigante que a gente não sabe o que fazer, mas uma coisa você tem na sua vida, que é um abraço, uma palavra amiga, uma palavra de apoio. Isso você sempre vai ter. Que você possa ser esse bom amigo e que possamos crescer sendo bons amigos, servindo aos outros com amor. E não apenas com apontamentos e julgamentos, que isso a gente faz muito bem, né? A gente faz muito bem de forma muito rápida. Mas que possamos mudar as nossas atitudes hoje. Que possamos ser bons amigos, bons acolhedores. É disso que o mundo está precisando. Que essa palavra possa abençoar a sua vida. Que você tenha um sábado muito abençoado, um final de semana cheio de Deus. E que possamos estar aqui novamente para partilhar mais uma porção da palavra do Senhor. Deus abençoe e até o próximo vídeo em nome de Jesus.